Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi sentar aqui num lugar agradável, com os passarinhos aqui cantando ao fundo, ligar a câmera para gravar esse vídeo para vocês, na verdade para ter uma conversa olho no olho sobre um tema que eu acho que muitas de nós evitamos falar. Pelo menos eu não sou muito de me abrir e falar sobre essa questão, que é a culpa materna, essa culpa que muitas de nós carregamos aqui dentro e temos essa dificuldade às vezes de expressar. Eu não sei se é por medo de julgamento, eu não sei se é por medo de indicar que não somos perfeitas, sabe? Então é isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Eu já tava com a ideia de gravar esse vídeo há um tempinho. Mas sabe quando você vai protelando? Eu meio que tava tentando fugir mesmo do assunto. Mas o que me fez gravar esse vídeo a respeito dessa culpa materna foi um episódio que aconteceu ontem. Estávamos eu, Kleber e Sofia, a gente tava brincando, entretido, e eu de repente olhei o relógio e eu vi que tinha passado já 40 minutos da hora que a Sossô mais ou menos costuma tomar o café da tarde. E eu, ai meu Deus, a gente precisa ir lá dar café pra Sossôzinha. E meu marido parou, olhou pra mim e falou, tá amor, a gente vai, desce, dar o café pra ela. Mas por que você tá se cobrando tanto? E eu fiquei pensando nisso. Por que as coisas não podem ser mais leves? Foram meio que regras que eu mesma criei, sabe? E acabo levando certas situações de uma forma mais pesada, sabe? Foi isso que me fez pensar, não, eu acho que tá na hora de eu gravar esse vídeo. Eu fui pesquisar a respeito desse tema e os psicanalistas, eles têm um termo pra descrever essa ponta do iceberg. Eles chamam de herança intergeracional. Nós vivemos ainda em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres elas nasceram basicamente para serem mães, donas de casa, a responsabilidade da criação e da educação das crianças são das mães, mas eu vejo que isso tá evoluindo, sabe? Esse conceito de parentalidade tá sendo cada vez mais discutido e cada vez posto mais em prática. Aqui em casa, por exemplo, é super dividido. Eu e Kleber, nós somos parceiros. Um time mesmo na educação, na criação da Sofia, mas essa culpa, ela vem dessa carga mesmo histórica, dessa carga social mesmo, em que a responsabilidade mesmo da criação dos filhos era apenas da mãe. Antes mesmo de eu sonhar em pensar em ser mãe um dia, eu já ouvi aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente acaba, mesmo que a sociedade já tenha uma evolução nesse quesito, reproduzindo inconscientemente, entende? Eu enxergo essa parte dessa culpa que muitas vezes eu sinto, mesmo por essa questão cultural, essa questão social que a gente ainda carrega, de que a gente tem que ser perfeita, e eu acho que essa é a segunda parte da culpa, que é a perfeição. E daí vem a frustração. A maternidade, ela foi transformadora pra mim em muitos aspectos. Eu me tornei uma pessoa mais forte, uma pessoa que acredita mais em mim, menos egoísta, uma pessoa que coloca mesmo essa vidinha tão preciosa na frente de tudo. A Sofia, ela sempre vai ser a coisinha mais importante pra mim, a prioridade na minha vida. Mas tem essa questão também da gente achar que a gente não pode errar e que a responsabilidade da felicidade dessa criança, de todas as necessidades, de tudo é nossa e que a gente tem que dar conta de tudo. Em muitos momentos eu sinto, não é um peso, mas eu sinto muita responsabilidade e é uma grande responsabilidade. Eu me sinto às vezes tão estressada porque são tantas questões que a vida apresenta e eu acabo ficando mal, me sentindo culpada por eu estar estressada ou por ter momentos em que eu só queria ficar ali quietinha na cama, sabe? Eu acabo me sentindo culpada por me sentir às vezes humana. E eu tô me abrindo aqui com vocês, eu tô falando tudo isso aqui com vocês, mas eu me culpo. Eu queria ser sempre aquela mãe zen, sabe? Aquela mãe que faz tudo com pé nas costas. Eu acho que eu levo a maternidade a sério demais, sabe? Não é que não deva se levar, mas eu acho que a gente se cobra demais e essa leveza acaba não rolando. A gente acaba se perguntando se tá fazendo tudo certo. Na maioria das vezes, a gente faz o que é certo pra nossa família. Então, o que é certo? O certo é tão relativo. A gente acaba se focando muito mais nas coisas que a gente acha que são negativas do que nas coisas positivas do nosso maternar. A gente precisa sentar e respirar. Agora, por exemplo, a Sofia tá numa fase em que ela tá testando muito os nossos limites. E às vezes eu não sei mesmo o que fazer. E logo a gente já se repreende. A gente não pode se dar o luxo de ter esses momentos. Isso é o que a gente pensa.
mas nós somos seres humanos. É claro que a gente vai ter momentos assim. Eu acho que eu tinha uma visão e uma crença durante a minha gravidez. A Sofia, ela não vai fazer isso. Ou eu vou fazer com que a Sofia aprenda inglês até o ano e meio. Tipo, eu tinha metas assim, sabe? E são coisas que a gente acaba apagando a língua, porque hoje a Sofia tá numa fase em que ela tá com os dentinhos nascendo, consequentemente ela fica mais nervosa, mais zangada, tá comendo menos, porque a alimentação é afetada, né, gente? Porque dói. E a única forma de entreter ela, que eu acabei me rendendo, foi colocar um desenhozinho pra ela assistir enquanto ela come. Isso era uma coisa que, quando eu tava grávida, eu abominava. Não. E quando a gente vê na realidade que algumas coisas são meio que irreais pela nossa realidade, a gente se frustra e a gente se culpa. Gente, se a minha filha tá comendo e se tá funcionando, o que tem de errado? Depois que eu me tornei mãe, eu vi que a gente não tem muito controle de muitas coisas. Mas essa questão de ser perfeita, coisa que não existe, nós não nos tornamos entidades depois que viramos mães, continuamos seres humanos que só querem às vezes um momento de paz em meio ao caos e entram dentro do banheiro e ficam lá 5 minutos, sabe? Só reorganizando os pensamentos. A gente sabe que é necessário ter um tempo pra gente, a gente sabe que a gente precisa, mas a gente se sente culpada. Eu me sinto culpada por ter que precisar disso. Eu acho que a gente tem que ter a noção mesmo de que nós continuamos tendo nossas vontades, nós continuamos sendo uma pessoa. A nossa doação, ela é tão grande que a gente esquece da gente, a gente esquece que a gente também tem vontades. E isso também nos deixa culpados quando a gente quer alguma coisa, mas a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa de um tempo só pra gente e que a gente não nasceu pra ser egoístas ao ponto de estarmos agarrados a eles, ao ponto de achar que somos um pra sempre. Dentro do coração sempre seremos um, mas somos duas pessoas diferentes. É complicado eu imaginar que eu preciso de um tempo pra mim e que a Sofia também precisa de um tempo pra ela na convivência de outras pessoas, sem ser comigo, mas é difícil, sabe? Saber que nós somos seres separados. Até um pouco de ciúme que eu sinto em relação a ela, porque tudo isso me faz me sentir culpada de várias formas. Não faz bem nem pra criança, da gente pensar que, não, eu tenho que passar uma imagem de que eu sou perfeita, eu tenho que passar uma imagem de que eu não erro. E toda essa questão mesmo da perfeição faz mal pras crianças. Eu tava lendo um texto da Carol, do Instagram, Infância e Maternagem, que eu acho que retrata muito bem isso. E tem uma foto que eu vou pedir pros lunáticos colocarem aí na tela pra vocês, que fala o seguinte: eu era perfeita, até me engasgar com o próprio cuspe, quando não acertava na minha testa. Sigo amadurecendo e entendendo que quando uma mãe permite a si mesma errar, ela está permitindo que seus filhos sejam mais humanos, desde que eles consigam lidar com seus erros cotidianos e resigná-los enquanto constroem sua própria história. A maternagem idealizada, livre de falhas e blindada contra imperfeições é dolorosa e pesada demais. A mãe que nossos filhos precisam é aquela que é boa o suficiente, ou suficientemente boa, imperfeita e possível. Uma mãe suficientemente boa é aquela que está ao alcance físico e simbólico do seu filho, enquanto a mãe ideal estará presente na frustração. Nossos braços não merecem carregar problemas implantados pela expectativa em atender o que o outro pensa. Não se permita cultivar essa irrealidade. Para ser uma mãe suficientemente boa, precisamos saber reconhecer nossos limites e aceitá-los. Aliás, compreender nossos limites emocionais, físicos e até mesmo sociais é um processo desafiador. Já parou para pensar como também é difícil ser imperfeita? Quando você exibe fragilidades, se expõe ao julgamento daqueles que te observam através das próprias entrelinhas mentais. Mas eu sei que aí dentro você carrega no peito a coragem que precisa para vencer suas batalhas diárias e não se esconder por detrás delas. Isso é mais pura verdade. Eu tenho que ser uma mãe possível dentro da minha realidade. A gente tem dias ruins também. E essa culpa é uma coisa que a gente precisa trabalhar para levar a maternidade, a paternidade de uma forma mais leve. E são essas cobranças sociais e são cobranças também internas. E na maioria das vezes é uma autocobrança infundada que faz com que a gente fique mal mesmo. Mas, principalmente nas redes sociais, eu penso muito antes de postar ou falar alguma coisa,
com medo do julgamento. E isso restringe tanto a gente, mas é aquilo. O que é bom pra você pode não ser bom pra minha família. Até por essa cobrança externa, a gente acaba se autocobrando mais do que deveria. Que eu quero trazer uma reflexão até acerca dessa culpa materna como que a gente se coloca também perante a sociedade? A gente julga muito, a gente aponta muito o dedo pro outro, a gente tem que parar também de fazer essas cobranças sociais quando a gente não tá inserido na realidade daquela família. A gente nunca vai agradar todo mundo. Então por que a gente vai apontar o dedo pro outro? Não fazer com que as pessoas também se sintam culpadas. Quando a gente tiver mais empatia com o próximo, parar de julgar tanto, esse lado da culpa vai amenizando, eu acho que para as próximas gerações também. Ao longo do tempo, essa questão da gente se sentir culpada, nós mães querermos abraçar o mundo, da gente achar que a gente tem que fazer tudo, vai mudando, sabe? Esse conceito de parentalidade vai assumindo mesmo um papel não só nas funções ali do dia a dia, mas na questão mesmo aqui dentro, sabe? A gente vai se resolvendo aqui dentro também quanto a isso. Nós podemos ser super heroínas para os nossos filhos, mas nós temos que ser mães possíveis. Super heroínas reais são aquelas que mostram que elas também têm fragilidades. Gostaria de saber de vocês, se vocês já levam isso de uma forma mais descontraída. Eu queria dividir esse assunto com vocês para isso, para desabafar, para falar que eu não sou perfeita, nós temos momentos em que nos sentimos culpadas, nos sentimos tristes, frustradas, cansadas, estressadas, mas que a gente consiga enxergar que isso faz parte da maternidade, isso faz parte de ser humano. Que a gente consiga aproveitar mesmo esses momentos com os nossos filhos que passam tão depressa, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. E eu queria que vocês dividissem isso comigo também aqui nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um joinha, de dar um like aqui pra mim e de compartilhar, porque um bom papo e informação merecem ser compartilhados. Um beijo pra vocês e até semana que vem.